Olá, nos últimos dias eu dissequei a cobrança de direito administrativo na ENA 3 lá nos stories do perfil Atleta dos Concursos no Instagram e mapeei 7 questões para evidenciar os padrões de cobrança de lei seca e jurisprudência. Então, em lei seca, a gente conseguiu mapear como o examinador faz as pegadinhas, né, trocando uma palavrinha-chave do dispositivo por outra. E aí ele inverte a lógica do dispositivo legal e você erra a questão. Já na jurisprudência, a gente conseguiu mapear se essa cobrança é mais concentrada no STJ, no STF, se cai julgados de turma, se cai ali repercussões gerais do Supremo, se é mais concentrado nos últimos 3 anos de informativos. Então a gente estabeleceu todos esses padrões para você voar na sua preparação aí na disciplina de Direito Administrativo do ENAM. Então aproveite essas análises aí, eu tenho certeza que você vai ter ótimos insights. Vamos lá! Vamos analisar a questão 17 de Direito Administrativo. Ela trata ali da motivação nos atos administrativos. E são 3 afirmativas ali que você respondia com base na lei seca, artigo 50 da lei 9784. O inciso 2º e um parágrafo 1º e parágrafo 2º. Beleza? Então era questão de lei seca. E aí, esse assunto já tinha sido objeto de 2 questões anteriores ali, o ponto 7. Processo administrativo, 2 questões, 100% deles tinha cobrado lei seca. Inclusive, esse artigo 50 já tinha sido cobrado, beleza? O 50 e o 49. Então, quem seguiu os padrões voou no ENAM 3. O ENAM opera sob a lógica da previsibilidade. É uma prova difícil, porém previsível. Beleza? Vamos para cima. Agora vamos olhar a questão 20 de administrativo da ENAM 3. Ela fala ali de um julgado da STF que analisou a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em razão de aposentadoria voluntária e a competência para julgar. Beleza? Então discute a legalidade do desligamento desses empregados da SCT que após se aposentarem voluntariamente permanecem no exercício das funções. E ali as 3 afirmativas você respondia com base em repercussão geral. Tema 606 de repercussão geral da STF, beleza? E assim, já estava mapeado também. Em administrativo, 8 questões de 30 no histórico tinham cobrado repercussão geral. A gente já entendeu que o ENAM e a FGV querem esse conhecimento de você, repercussão geral. Eles só não cobrariam se fosse maluco, eles não são malucos, então vão cobrar e vão continuar cobrando. E tá tudo mapeado aqui, ó, no nosso Big Eye. Agora vamos olhar a questão 21 de Direito Administrativo da ENAM 3. Ela trata ali do instrumento da análise de impacto regulatório e o assunto é Lei de Agências Reguladoras Federais, 13848. Todas essas afirmativas ali para você julgar foram retiradas dessa lei. Artigo 6º, parágrafo 1º, o parágrafo 5º e o artigo 9º. Então você tinha que saber ali julgar se o AIR é em regra obrigatório, se não é em regra obrigatório, esse tipo de coisinha que é retirado diretamente da lei seca. Beleza? E essa lei já havia sido objeto de cobrança no passado, tá? Em 2 questões. Olha aí, essa aqui é a nossa ferramenta de mapeamento por pontos. Então você vê que já tinha sido cobrado aqui, ó, artigo 14, artigo 3º, e nessa outra questão também já tinha sido cobrado. Bom dia, vamos dar uma olhadinha na questão 22 de administrativo da ENAM 3. O tema foi PAD e eram assertivas com base na jurisprudência consolidada do STJ. A exceção dessa 2 aí que era de informativo de 2024, de 6 meses antes da prova, 6, 7 meses. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então a resposta você tirava da súmula 674, 665, muito manjada, e dessa decisão de informativo aqui. Beleza? Então você, nesse tema de PAD, você tem que estar craque na jurisprudência. Vamos ver como esse assunto foi cobrado nas provas anteriores do ENAM, para a gente ver se tem padrão? Agora vamos analisar como esse tema PAD foi cobrado nas provas anteriores, e ele está aqui no ponto 16. Essa é a nossa ferramenta de mapeamento por pontos do treinamento. Tá? Então, esse ponto 16 aí, ele tinha caído em 4 questões nas provas anteriores do ENAM, sendo que 100% dessas 4 questões teve cobrança de jurisprudência em alguma das alternativas. Eu coloquei aqui que é uma cobrança difusa, pode cair realmente os 4 eixos, mas a prevalência é jurisprudência. E olha só essa questãozinha do ENAM 1. Ela já tinha cobrado súmulas, dentre elas a súmula 665, que caiu de novo.
De novo, olha a repetição. Então, assim, aquilo que é esperado, que já é um padrão consolidado, a gente tem que ir bem, beleza? A gente não pode ser surpreendido naquilo que já é esperado, a gente tem que ir bem. E grande parte do Enem não é surpresa, já está mapeado e se repete os padrões. Por fim, essa questãozinha de PAD aí cobrou um precedente da primeira turma do STJ de outubro de 2024, 6, 7 meses antes da prova. Então você percebe, né, o tipo de cobrança que eventualmente aparece na prova do Enem, até de turma do STJ. Então você tem que analisar como que você está produzindo o seu conhecimento de jurisprudência. Você está indo só nos precedentes qualificados, você está indo nos informativos, você está selecionando ali só alguns julgados. O fato é que tem cobrança até de turma do STJ. Então avalia até onde você consegue ir dentro desse estudo. Tem alguns tipos de precedentes que eles aparecem mais do que outros. Mas a gente tem também essa cobrança mais lateral aí até indo em precedentes de turma. Tá? E dentro do treinamento a gente tem uma lista de prioridades dentro do estudo de jurisprudência. É completo o nosso treinamento. Bom dia, vamos analisar a questão 23 de administrativo da ANA3. Ela cobrou o assunto concurso público, está lá no ponto 16 desse edital, e cada letrinha era a cobrança de um julgado diferente. Então teve aqui, ó, cobrança de julgado de turma do STJ, do final de 2024, de novo um julgado de turma do STJ, teve cobrança de ADI do STF ali do final de 2023 e teve cobrança de 3 repercussões gerais. 1015, 1190 e 22. Então, tudo isso aqui é dado importante para a gente. A gente mapeia a cobrança, extrai esses dados, faz o levantamento, consolida isso de todas as provas e aí a gente extrai padrões em cada disciplina. E a partir daí, a gente consegue dar direcionamentos bem assertivos para vocês. Beleza? Vamos para cima. Agora, olha comigo a questão 24 da ANA 3 de administrativo. O assunto foi desapropriação. E aí era uma celeuma entre a prefeitura e um particular. A prefeitura declarou utilidade pública de uma área ali do particular. E aí discutia no processo judicial se haveria debate ali sobre o valor justo da indenização, porque teve ali benfeitorias úteis após a declaração de utilidade pública e a própria declaração de utilidade pública, se poderia rever isso na justiça. E aí a cobrança era de lei seca. 2 artigos, o 9º e o 26, parágrafo 1º do decreto 3365. Então, o Poder Judiciário não pode rever, se é caso de utilidade pública, e após a declaração da utilidade pública, só se indeniza as benfeitorias necessárias, e as úteis só quando há autorização do expropriante. É tão simples. Bom dia, vamos analisar a questão 26 de administrativo da ANA 3. O assunto foi LGPD, e as 3 afirmativas eram retiradas diretamente da lei seca. Tá? O artigo 42 da LGPD, parágrafos 1º, 2º e 4º. Estava tudo certinho, a não ser por essa palavrinha aqui, que está sublinhada. Então, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação. É o que está na lei. E aí, chega na prova e ele substitui o solidariamente por subsidiariamente. O resto está tudo igualzinho na lei. Então, preste atenção se você não está adicionando uma complexidade que não existe na sua preparação. Você está se aprofundando demais no estudo dos conteúdos quando a prova ela quer de você um conhecimento bem mais objetivo. E aí você não precisa de anos e anos para ter o conhecimento necessário para passar em concurso. Tá bom? Se você quer passar no Enem com estratégia e mais velocidade, clica no link da descrição desse vídeo e entra para o treinamento. Eu te espero lá com tudo pronto para acelerar a sua aprovação.